vamos falar de família Kardashian nesse canal hoje, gente. Oi, gente, meu nome é Daniela Mayuri e no vídeo de hoje nós vamos relembrar os relacionamentos mais polêmicos das irmãs Kardashian, Kim, Khloe e Kourtney. Gente, vamos começar falando do namoro da Kim Kardashian com o Nick Cannon. Sim, o ex-marido da Mariah Carey. A Kim e o Nick namoraram entre 2006 a 2007. Na época, a Kim ainda não era tão famosa, mas o nome dela aparecia de vez em quando na imprensa porque ela era amiga de pessoas famosas e também era melhor amiga e assistente da Paris Hilton. Pois bem, antes de namorar o Nick, a Kim namorava o Ray J, ele mesmo, o famoso cara da sextape que deixou a Kim Kardashian famosa. Segundo o Nick Cannon, ele já tinha ouvido rumores de que existia essa fita de sexo da Kim com o Ray J, porém eles conversaram e ela negou. Alguns sites dizem até que ela disse que tinha perdido essa fita, então ela mentiu pra ele e aí eles terminaram. Pouco tempo depois, essa fita vazou na imprensa. Na verdade, ela foi comprada por uma empresa pornográfica por $1 milhão, algo assim. E nesse mesmo ano de 2007, também foi quando lançou a série Keeping Up with the Kardashians. E então o Nick foi uma das primeiras pessoas que começaram com essa teoria de que o vazamento da sextape teria sido proposital e que a Kim estava envolvida nessa venda da fita para a empresa pornográfica para fazer um marketing, na estratégia de marketing da série que estava para ser lançada. Segundo a Kim Kardashian, ela se arrepende de ter gravado essa fita e ela disse que ela estava chapadona de êxtase quando eles gravaram. E o segundo relacionamento polêmico das Kardashians foi o casamento de Khloe Kardashian e Lamar Odom. A Khloe e o Lamar se casaram em 2009, eles namoraram por um mês e já se casaram. A série, inclusive, mostrou que o casamento deles foi planejado em 9 dias, então eles se casaram bem rápido. E no começo, o relacionamento deles parecia muito legal. O Robert Kardashian, o irmão das meninas, até chegou a morar com os dois por bastante tempo. Ele e o Lamar se davam muito bem, toda a família gostava muito dele. Inclusive, até em um episódio, o Rob compara o Lamar com o Scott Disick, que é o ex-namorado da Kourtney Kardashian. Ele fala que o Lamar tratava a Khloe muito bem, diferente de como o Scott tratava a Kurt na época. Até que em 2011, 2 anos antes deles se separarem, a Khloe pegou o Lamar cheirando cocaína na casa deles. Em uma entrevista, ele disse que a Khloe não concordava, não aceitava que ele usasse drogas, mas que ela era muito tolerante em relação a isso. E depois das drogas também começaram as traições, ela começou a descobrir várias traições dele, mas ela foi perdoando e relevando isso por bastante tempo. O Lamar era jogador de basquete e ele disse que antes da Khloe Kardashian as pessoas não conheciam ele, e depois que ele se casou com ela e começou a aparecer sempre no reality, ele se tornou mais atraente para outras pessoas, então mais pessoas começaram a chegar nele e conhecer ele. Eles se separaram em dezembro de 2013. O divórcio dele só saiu em 2016, porém em 2014 a Khloe falava no reality que já há 2 anos ela às vezes nem sabia onde ele estava, ele sumia, ela confirmou que havia traições. E aí em 2014 ela vendeu a casa que eles moravam, ele já não estava mais lá, ele foi ficar com um amigo. E aí em 2015 o Lamar foi para um prostíbulo em Las Vegas e teve uma overdose lá. E ele só acordou lá na cama do hospital. E aí nisso a Khloe viajou para Las Vegas para ir lá no hospital ajudar ele. Nessa época o divórcio já estava quase para ser concluído, mas a Khloe resolveu pausar o processo para ajudar para ajudar o Lamar a se recuperar da overdose. Então ela até alugou uma casa pra ele na Califórnia, mas aí depois de um tempo ela achou droga lá de novo na casa e mandou ele sair. E aí em 2016 finalmente eles assinaram o divórcio e estavam oficialmente separados. Aí em 2019 o Lamar lançou um livro contando a história dele, uma autobiografia, e ele confessou que uma vez ele até ameaçou a Khloe de morte, uma vez que ela pegou ele usando cocaína e êxtase, e ele ficou muito loucão e ela ficou desesperada, ligou pros amigos dele pra pedir ajuda.
E aí ele falou que ela tava constrangendo ele pros amigos dele, ameaçou ela de morte, falou que ela não sabia do que ela era capaz. E aí a Khloe passou pano pra isso, tipo, por muitos anos, né, gente? Terceiro relacionamento polêmico das Kardashians, o casamento que só durou 72 dias da Kim Kardashian. Quem se lembra? Em 2010, a Kim Kardashian começou a namorar o jogador de basquete também. As Kardashians adoram um jogador. Eles começaram a namorar em outubro de 2010 e noivaram em maio de 2011. Aí eles se casaram no dia 20 de agosto de 2011 e ficaram juntos por 72 dias. Tudo isso, gente, para um casamento que custou 20 milhões de reais. Imagina gastar 20 milhões de reais em um casamento que só durou 72 dias, gente. Mas ok, né? Antes de divorciar mesmo, porque o Kris Humphrey, gente, um saco de homem, um saco. Logo na abertura do episódio que mostrou o casamento deles, já anunciaram que a Kim, no dia 31 de outubro, pediu o divórcio do Kris Humphrey. Então, assim, o episódio do casamento ainda nem tinha passado na TV e eles já estavam separados. Então foi casamento relâmpago mesmo, gente. O motivo do pedido de divórcio da Kim, ela alegou que foi por motivos irreconciliáveis. Porém, a família Kardashian parece que tem um problema que elas não conseguem divórcio na hora que elas querem. E aí o Kris enrolou ela por muito tempo e eles só foram assinar o divórcio definitivamente em fevereiro, se não me engano, de 2013. Na época, quando ela assinou o divórcio, ela já estava com Kanye West, que também parece que não tá mais hoje em dia. E ela já tava grávida da primeira filha deles, a Northwest. E foi uma gravidez muito complicada. Ela até falou em um episódio da série que ela não tava feliz de estar grávida e ainda tava passando por todo esse processo do divórcio. E ela não queria que a filha dela nascesse enquanto ela ainda tivesse casada com outra pessoa que não fosse o pai dela. Pra quem acompanhou a série, viu que nos preparativos já do casamento deles, eles não se davam nem um pouco bem. Eles brigavam, discordavam de muitas coisas, ficavam sem se falar. E a Kim falou que na lua de mel ela percebeu que não daria certo o casamento. Dava pra ter percebido antes? Dava. Tinha sinais? Tinha muitos. O Kris falou que achava que a Kim só tinha casado com ele pra dar audiência pro reality show delas. Gente, a autoestima do homem hétero. Mas aí em 2019, quando ele estava se aposentando do basquete, ele publicou um texto no The Players Tribune que ele falou sobre a carreira dele e também falou sobre o casamento com a Kim Kardashian. Ele disse que a relação deles foi real, sim, e que ele não gosta quando falam que foi um casamento falso. O quarto relacionamento polêmico das Kardashians envolve a Kourtney Kardashian, o Scott Disick e o Michael Girgenti. Com certeza não é assim que se fala o sobrenome dele, mas eu vou falar assim, que é assim que se escreve. Gente, a Kourtney e o Scott Disick dava um vídeo inteiro só com a polêmica dos dois, do relacionamento dos dois. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre eles, contando todas as polêmicas e a história, comenta aqui pra eu saber que daí eu faço, tá bom? Mas enfim, a Kourtney e o Scott namoraram de 2006 até 2015. Nesse tempo, terminando e voltando algumas vezes. E aí, em agosto de 2008, a Kourtney conheceu o Michael, que é um modelo, em uma sessão de fotos. Pois bem, uns anos depois, o Michael surgiu na imprensa falando que nessa sessão de fotos, depois eles trocaram o telefone e começaram a conversar por mensagem de texto, até que em março de 2009, a Kourtney e o Scott terminaram e ela ficou com o Michael. Segundo ele, 9 meses depois, nasceu o Mason Disick, o primeiro filho da Kourtney com o Scott. Então ele surgiu na imprensa alegando que o Mason era filho dele e também já chegou a abrir no processo pedindo guarda compartilhada do Mason. E aí a Kourtney fez o teste de paternidade e o resultado do exame deu 99,99% de chances do Scott ser o pai do Mason. Então
é filho do Scott. Segundo as minhas pesquisas, a Courtney disse que ela nunca se envolveu com o Michael e que eles nem chegaram a trocar telefones no dia do photoshooting. Porém, tem na internet essa foto aqui dos dois num sofá juntinhos, ela tomando aí um que parece um vinho. Não sei, também a foto também não tá tão nítida assim pra saber se é ele mesmo, mas pelo que eu pesquisei é ele. Mas o Mason é filho do Scott, gente. E o quinto relacionamento mais polêmico das Kardashians, que é um dos mais recentes, que é a de Khloe Kardashian com o jogador da NBA também, o Tristan Thompson. Em 2019, a temporada de Keeping Up with the Kardashians já mostrava que o relacionamento deles não tava tão legal assim. Aí até que a Kylie descobriu que a melhor amiga dela na época, a Jordyn Woods, havia ficado com o Tristan em um after de uma festa que a Khloe não estava e nem as irmãs dela. Mas essa não foi a primeira vez que o Tristan traiu a Khloe. Em 2018, um dia antes dela ter a True, ela descobriu outras traições dele. Eles terminaram por pouco tempo, mas como ela tava com um bebê ali, tinha acabado de nascer, ela decidiu dar outra chance pra ele e eles voltaram. E aí, ano passado, em 2020, começou a pandemia e o Tristan passou a quarentena na casa da Khloe com ela, ajudando ela a cuidar da True. E aí eles se reaproximaram e todo mundo ficou especulando que eles haviam voltado. Na temporada de 2020, a Khloe fala sobre esse período de quarentena deles. E aí, ao que parece, eles voltaram sim. Eu não assisti essa temporada ainda, mas se você já assistiu, me conta aqui o que aconteceu, eu ainda não cheguei lá. Porém, em julho de 2020, a Khloe deu uma entrevista falando que eles não tinham voltado não, gente. E ela disse que na família dela, se divorciar ou se separar de uma pessoa não significa que precisa parar de conviver. Então, que isso não significava que eles tinham voltado, ele só estava ajudando ela a cuidar da True e que eles são amigos e blá blá blá. Já em novembro do ano passado, a US Weekly publicou que a Khloe tinha aceitado dividir o tempo dela entre Boston e Los Angeles, já que o Tristan tinha assinado o contrato com o Boston Celtics, né, um time de basquete. Então eles teriam uma casa em Boston e uma casa em Los Angeles, né, porque ela não queria se mudar pra lá, porque ela queria que a True tivesse contato com os primos dela. E aí, em fevereiro desse ano, a Khloe postou uma foto com um sapato da Good American, se não me engano é uma marca de roupa dela. E aí na foto tinha um belo anel de diamantes que ela estava usando. E aí os fãs começaram a especular que esse era o modo dela de contar pra gente que ela estava noiva do Tristan. Então, é claro, também não podemos deixar de falar da Kim com o Kanye, que parece que realmente estão se divorciando. E se vocês quiserem, também deixa um comentário aqui que eu faço um vídeo só falando sobre o divórcio dos dois, que vai ter muita coisa pra falar também. Também comentem aqui se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, que tem muito relacionamento polêmico delas pra falar. E é isso, gente. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Deixa um like aqui se você gostou e compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo.